Oi gente, bem-vindos ao canal Tenha Menos, eu sou a Fresca Candolara e no vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como escolher a melhor hospedagem para você. Aproveitando o início do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever caso ainda não seja inscrito e deixar um joinha que me ajuda muito aqui no YouTube. Bom, vamos lá então. Trouxe algumas dicas para te ajudar a decidir melhor qual a sua hospedagem, que é um dos fatores aí que influencia bastante no preço, né, do pacote de viagens e também na sua experiência durante a viagem, porque afinal você vai passar certo tempo ali nessa hospedagem. Então, defina um orçamento para essa hospedagem. Quanto você está disposto a pagar, incluindo taxas e impostos, porque alguns lugares no Brasil, quando tem, não é tão alto, mas fora do Brasil sempre tem umas taxas locais que você não vai conseguir pagar antes e que daí depois em dólar ou em euro dá uma atrapalhadinha ali no seu orçamento. Então, coloca quanto você quer gastar no total com a sua hospedagem e já tem isso em mente a hora que você começar a procurar. Agora a gente vai escolher qual tipo de hospedagem. Tem vários tipos de hospedagem. Eu vou falar os principais, tem umas modalidades diferentonas, mas vou falar os principais que a gente conhece. Então você pode ficar num hostel. O hostel geralmente você vai dividir um quarto, tem quartos individuais, mas a ideia principal do hostel é você dividir um quarto com pessoas desconhecidas, você vai dividir inclusive o banheiro com essas pessoas desconhecidas. Eu acredito, eu acho assim, na minha opinião, ele é ideal para pessoas solteiras e para pessoas que querem conhecer pessoas durante a viagem. Então, por exemplo, tem muito hostel que tem festas. É uma forma de você se entrosar com outras pessoas. De repente, se você tá viajando sozinho, você conhecer pessoas para fazer passeios juntos. Então, é uma forma bem interessante de conseguir fazer uma viagem sozinho, mas acompanhado. Essa é a ideia. Uma categoria nova aí que a gente tem, é consideravelmente nova, são os Airbnbs. Então, Airbnb, você pode escolher lá, pegar um apartamento inteiro só para você, uma casa inteira só para você, ou então um cômodo dessa casa só para você. O interessante é, você vai poder ter um quarto só seu e de repente uma área em comum com outras pessoas, ou então um apartamento inteiro seu. Eu vejo vantagens e desvantagens nessa, né? A vantagem principal do Airbnb é que alguns são equipados com cozinha, com air fryer, com tudo ali na cozinha. Outros têm até máquina de lavar, tem Wi-Fi. Então, assim, você vai estar na sua casa, só que no destino. O ponto, assim, menos favorável que eu acho é a parte que, de repente, você vai ficar fazendo coisas que você faz em casa, que é cozinhando, né, limpando ali algumas áreas. Então, tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que depende do local, o destino que você tá indo. Daí vamos ter as pousadas, que são as hospedagens que tem ali serviço de quarto e tudo mais, mas são mais simples, né, mais aconchegantes, geralmente térreas, né, não tem muitos andares as pousadas. Muitas vezes tem um clima muito familiar e o preço é mais acessível que o de um hotel. Depois vamos ter os hotéis, que daí já tem serviço de quarto, comodidades, né, toalha de banho, shampoo, condicionador, que ninguém geralmente gosta, né? Mas tem ali à disposição. Então, já é um serviço um pouquinho superior, que você consegue ter o café da manhã, tudo ali pra você, à sua disposição. Por último, aqui nessa lista, temos os resorts, que são hotéis com uma área maior. Eles geralmente têm piscinas maiores, ele tem espaços maiores, mais apartamentos do que um hotel e tem mais coisas para se fazer na própria acomodação, né, na própria hospedagem. Então, temos aí, eu coloquei 5 categorias para vocês conseguirem ter uma ideia. Então, você vai pensar o que é melhor de acordo com a sua proposta de viagem. Se você não se importa muito com uma cama, meu Deus, fabulosa, um hostel ali talvez seria bom para você, apesar que tem muito hostel com cama boa. É mais a situação de dividir o quarto mesmo. Então, pensa aí qual tipo de acomodação você está disposto a enfrentar. Outro ponto que você deve avaliar é a localização. Tem algumas hospedagens que são mais em conta, porém são mais afastadas. Tem outras que já estão bem ali próximas aos pontos turísticos de interesse, então o preço geralmente dessas são mais altos, mas você não vai gastar com deslocamento. Então, a questão é pensar exatamente isso.
eu vou ficar mais na hospedagem e não vou querer sair tanto, não tem problema ser tão afastado. Agora, eu já tenho vários pontos turísticos que eu quero conhecer, eles são todos numa determinada região, às vezes vale a pena você pagar um pouco mais caro na hospedagem, mas conseguir fazer tudo a pé por ali, por exemplo. Ou então, escolher hospedagens que são até um pouco mais afastadas, porém, que tenha transporte público de fácil acesso, que você consiga ir e vir por um custo também não tão alto. E essa questão de localização, a gente pensa especialmente também em segurança. É bom pesquisar o bairro que você tá ficando, se à noite você consegue sair com tranquilidade, como que é, porque alguns lugares os centros são mais perigosos, geralmente centro de qualquer cidade grande, né, gente? É mais perigoso do que outros bairros. Então é interessante você pesquisar como que é a vida, né, o dia a dia ao redor ali de onde você tá pensando em ficar hospedado. Agora, quais comodidades você não abre mão? Tem gente que não abre mão de ter um Wi-Fi. Tem gente que precisa mesmo do Wi-Fi para trabalhar enquanto está viajando. Tem gente que faz questão que na instalação ali da hospedagem tem uma academia. Tem gente que vai querer uma lavanderia, que é uma facilidade. Então, pense nas comodidades. Você quer o serviço de quarto? Você quer o café da manhã todos os dias? Pense as comodidades que você pode ter. Estacionamento gratuito, é pago, é coberto. Então, são detalhes que é importante você fazer umas anotações também e deixar ali para você saber o que é necessário para você ou não na hospedagem. Aqui é um ponto que eu, sendo agente de viagem, olho para todos os meus clientes, tá? Avaliações e reputação da hospedagem. Não tem como hoje em dia, gente, com a internet, você não checar isso antes. O que eu faço? Eu gosto de ver muito no Booking e no TripAdvisor. Então, eu pesquiso lá a hospedagem, vejo a nota. Eu sempre procuro uma nota que esteja na média ali da localização. No Booking, por exemplo, ele coloca, por exemplo, se a nota for 8 e a média for 9, ele vai aparecer escrito ali que essa nota é baixa para aquele destino. Então, assim, você consegue ter uma noção disso também. Mas, além de nota, uma coisa que eu acho importantíssimo é, você vai lá nos comentários, coloca do mais recente para baixo. Porque daí você consegue ver pessoas que acabaram de se hospedar nesse lugar. Então, você vai conseguir ver reclamações que tem. Porque, às vezes, a nota da hospedagem, ela abaixa por detalhes, tipo Wi-Fi. Se não é uma coisa importante para você, sabe? Não tem por que você se preocupar tanto com isso e a nota baixa. Às vezes tá lá uma nota, sei lá, 7,5, porque o Wi-Fi realmente é ruim. Então, às vezes isso não é importante para você e você acaba perdendo de ficar num lugar só por conta de uma nota de Wi-Fi. Localização. Se não é uma coisa importante para você ficar super bem localizado, também é uma coisa que afeta bastante a nota nesses avaliadores. Então, essa é a minha dica. Vai lá, puxem avaliações recentes. Eu leio umas 10, pelo menos, para eu ver o tipo de reclamação que tem. E eu recomendo que todo mundo faça isso, independente de estar comprando em agência ou não. Por quê? Às vezes o que não é importante para mim é importante para você. E às vezes o que não é importante para você é importante para o seu agente de viagens. Então é interessante você ter essa noção da hospedagem que você está escolhendo. Um detalhe que muita gente não presta atenção é a política de cancelamento. Hoje em dia, os hotéis trabalham com tarifas reembolsáveis e não reembolsáveis. As não reembolsáveis, como já disse, não tem reembolso. Então, a partir do momento que você comprou, não troca, não faz nada. Você não consegue mexer mais naquela reserva porque ela não tem reembolso. E às vezes ela ainda tem custo para alterar para qualquer outra data. Então, é uma questão que você tem que olhar e prestar atenção. Essas tarifas são mais baratas. Então, assim, é certeza que eu não vou mudar de data? Amém? Então, vai lá e compra essa. Às vezes, a diferença é de R$ 150 no total para você pegar uma tarifa que tem essa flexibilidade. Dependendo da situação, é mais interessante comprar. Parcelada em 10 vezes, gente, é uns R$ 15 por mês. Eu acho que é um custo que vale a pena na maioria das vezes. Porque, por exemplo, tem hospedagens que até... Vou usar um exemplo que tá mais recente aí, não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas ainda vai estar recente. As enchentes que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Eu vendi muitos pacotes para Gramado e, graças ao meu bom Deus, os hotéis que a gente vendeu, todos tinham uma política de cancelamento.
tipo de 10 dias antes da viagem. Os meus pacotes eram todos para junho e julho. Então a gente teve esse tempo de conseguir cancelar esses hotéis e trocar por outros destinos, no caso, né? Porque a gente compra em operadora, que a gente chama. Então a gente tem essa facilidade de cancelar. Mas se às vezes a pessoa tivesse comprado com eles, consegue ter o reembolso disso. Ou o que a gente recomenda nesses casos, alterar a data. É claro que quando é uma coisa extremamente assim, fora do normal, igual o que tá acontecendo agora, geralmente tanto o hotel quanto o cliente tem o bom senso de, não tem reembolso, mas a gente vai conseguir trocar, porque você não vai conseguir chegar aqui na cidade. Tá, tem reembolso, mas o cliente com bom senso não vai pedir reembolso, ele vai pedir a troca de data, porque não prejudica o hotel também, entendeu? Então são detalhes aí que são importantes de olhar, porque numa hora que você precisa cancelar, que não é por vontade da hospedagem ou por força maior, você acaba, se você não tiver essa flexibilidade. Daí, você já tem meio pré-selecionado ali, né, o que você quer de hospedagem. Fique atento a ofertas e promoções. Durante o ano, tem várias datas que tem promoções. Vou falar algumas aqui para vocês terem uma noção. Semana do Consumidor. A semana ali depois do Carnaval sempre tem uma promoção. Janeiro, geralmente, é um mês fraco para vendas. Dezembro e janeiro. Então, geralmente tem algumas promoções ali para incentivar, né, as compras. E a mais famosa de todas, né, novembro, que é a Black Friday. Mas, além disso, descobri quando é aniversário de operadora. Por exemplo, a Azul Viagens fez aniversário agora em abril. Lançaram também vários descontos. Então, é interessante você pesquisar e ficar atento a essas épocas de promoções mesmo. Se você tiver um agente de viagens, ele vai te avisar quando tiver na promoção, se você pedir pra ele. Tá, você escolheu a hospedagem, já definiu ali, tá pronto pra fechar. Importante ver mais algumas coisinhas básicas, que são as regras da hospedagem. Qual o horário de check-in, qual o horário de check-out. Geralmente todas as hospedagens deixam você deixar as malas, né? Hospedagens, no caso, pousadas, hotéis, resorts. Airbnb não vai deixar, hostel provavelmente também não. Deixar as malas na recepção. Então, tem check-in antecipado, tem check-out, né, atrasado, tem custo para fazer isso? Sempre importante ver. Tem hospedagens que, se você conversa e não for na alta temporada, eles conseguem ali abrir uma exceção para você, mas não são todas. Outra questão, viagem com animais. Tem hospedagens que aceitam animais sem custos, tem algumas que vão ter custos e tem algumas que simplesmente não aceitam. Importante verificar antes. E as regras do local. Tem lugares que não aceitam fumantes. Então, assim, é importante você ver esses detalhes antes de bater o martelo. Então, essas são algumas dicas que eu trouxe para você arrasar na escolha da sua próxima hospedagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que te ajude. Um beijo, tchau!